Começa agora Espírito de Mulher. A paciência é uma virtude que desenvolvemos com esforço próprio. E, uma vez adquirida, integra-se ao nosso patrimônio espiritual, o que significa que jamais a perderemos. É uma conquista para sempre. E assim, com essa frase, que é uma frase que nos estimula a cada vez estarmos melhores, que nós começamos mais o Espírito de Mulher, sempre com muita alegria, com muito carinho, para você que já está sintonizado na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, sempre com muita alegria que nós chegamos até você para trazer um tema importante. Hoje, o tema é importante, e quem vai trazer para nós esse tema é uma convidada que nós também consideramos importante, que vai receber logo, logo a faixa, né? Sim, a faixa de superpoderosa. Certamente, né? Então, é uma alegria estar aqui, é uma alegria estar com você, Guilmar, e com a nossa convidada, que a gente já vai apresentar já, não é mesmo? Muito bom estar com vocês, Hilda. Ótima tarde. Uma excelente tarde para você que está aí sintonizado na Rede Boa Nova de Rádio. Ótima tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Mais uma quinta-feira, oportunidade de estarmos aqui no Espírito de Mulher com convidados, trazendo conteúdos importantes para você. Nós vamos aqui trazer a nossa convidada, como disse a Isilda, já para colocar a faixa de superpoderosa. Com vocês, Isilda, pode apresentar. Olha, Cristina Curses, ela é facilitadora de treinamentos, cursos e grupos de prática com a temática da comunicação violenta. Então, você já sabe do que nós vamos falar hoje, que é um tema bastante importante, que eu acho que nós estamos vivendo um tempo necessário para falarmos desse tema, né? Também coach, né, Cristina? Você já vai falar. Com foco em relacionamentos e carreira, palestrante e monitora de cursos no Grupo Espírita Batuíra. É formada em administração de empresas e atuou como empresária no segmento de franquias. Seja muito bem-vinda, Cristina Curses. Muito obrigada, é uma alegria imensa estar aqui. Já acompanho o trabalho de vocês há muitos anos e hoje eu me sinto honrada por estar aqui e muito feliz. A honra é nossa, né? Com certeza, uma alegria ter você com a gente, Cris. E poder estar aqui para trazer esse tema que é tão importante na minha vida, da comunicação não violenta, é uma alegria redobrada. Pois é, e o tema hoje é esse, né? Comunicação. O tema pergunta. Comunicação não violenta. O que é isso? Você já conhece, já ouviu falar, já pratica? Porque se você já pratica, ótimo, melhor ainda, não é mesmo? De repente, você tem até este hábito de se comunicar de uma forma mais assertiva e nem sabe que você já está se utilizando dela. Mas queremos que você nos ajude a ampliar a reflexão sobre essa temática participando do Espírito de Mulher. Os contatos você já conhece. Estamos ao vivo pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Mande lá o seu comentário, compartilhe o vídeo deste programa com um amigo para que ele possa também se apropriar dos conteúdos e deste tema que traremos aqui hoje. Você pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 0 operadora 11 996433827, e pode mandar uma mensagem pelo telefone do ouvinte, que é o 0800 979 5011. A Solange Ribeiro está lá administrando o WhatsApp, atendendo a ligação sempre com muito carinho. Obrigada, Solange. Aqui na técnica já quero agradecer a Fernanda Lima, o Jefferson Carvalho e também o Valdeci Lourenço, a turma da técnica que nos permite chegar com voz e imagem até onde você está. Tamo junto, turma, é isso aí. E para que nós possamos também trazer esta temática tão importante, tivemos aqui o apoio, a realização da nossa produtora, Thaís Cabenguele, que está lá se comunicando de forma assertiva conosco para que este programa, este conteúdo, ele possa chegar até você da melhor forma possível. É isso aí. Então, Cristina, isso é uma realidade? Boa parte dos conflitos que temos com outras pessoas podem ser causadas mais pela forma como nós expomos as nossas ideias ou como nos expressamos, né? Do que propriamente pelas diferenças de opinião. Você acha que isso é uma realidade? Sim, é uma realidade, porque os conflitos, eles existem. As pessoas têm opiniões diferentes. A gente está num mundo totalmente diversificado, então é normal que a gente depare com pessoas com opiniões diferentes. Só que a maneira de conversar com as pessoas, de entender qual a opinião da outra pessoa, então tudo isso pode gerar ou não uma conexão, né? E nos relacionamentos, sejam eles pessoais, em família, profissionais ou relacionamentos entre grupos, a comunicação é fundamental. É ela que vai fazer
esse fluxo, né, para criar essa conexão. Uma coisa positiva, um relacionamento positivo ou não? Um conflituoso Ou harmônico. Ou Ou harmonioso, né? Sim, sim. Então, você pode fortalecer ou enfraquecer os seus relacionamentos pelo modo com que você se comunica. Sim, sim. E para que essa comunicação flua de uma forma tranquila, o que é importante ter? Uma conexão. Então, às vezes, a gente tenta se comunicar e o resultado daquela comunicação não é aquele que a gente esperava. Às vezes é bem ao contrário do que a gente esperava, né? Então, como acontece, por exemplo, quando a gente está se comunicando pelo celular? A gente pode ter aqui um conteúdo enorme, pode ter as pessoas para a gente se comunicar, pode ter a vontade de se comunicar, mas se não tiver a conexão, nada acontece. Não chega pro Esse é o outro, ponto importante. Ponto fundamental, é ter a conexão. Então, na nossa vida, é importante a gente achar esse 5G, né? Que vai ligar a gente às pessoas, né? Sim. E uma coisa que eu questiono muito, né? Como é que está essa conexão hoje? A gente tem tantas possibilidades de se conectar com as pessoas, mas essa verdadeira conexão que surge muitas vezes de uma escuta verdadeira, de uma presença verdadeira, isso acaba não acontecendo. Ou até mesmo da sua expressão verdadeira, né? Porque o corpo fala também, né? Não só as palavras, né? Não é só o que você diz, né? Mas o que você demonstra, né? Então, você pode estar dizendo uma coisa e demonstrando outra. Isso já atrapalha Isso é não conexão ou não tem nada a ver? Isso dificulta. Dificulta, né? A gente tendo uma expressão verdadeira do que estamos sentindo, do que estamos necessitando, isso vai facilitar que o outro nos compreenda, que o outro saiba o que a gente quer. Né? Se a gente se comunica sentindo algo e dizendo o outro, fica uma coisa totalmente desconexa. Né? E uma dificuldade enorme para que o outro nos entenda. Né? Então, a comunicação não violenta traz essa possibilidade de ter um fluxo mais tranquilo de comunicação, com algumas ideias simples, né, de como expressar aquilo que está vivo dentro de nós. Certo. Então, fala então um pouquinho como que foi criado esse processo. Acho que é interessante, não é? Não sei Sim, se é interessante, mas muitas pessoas, né? Como que você conheceu? Quem criou? Por que ele criou? Deve ter tido um motivo para criar, não é verdade? Sim, sim. Bom, eu conhecia a comunicação não violenta através de uma amiga que mora na Alemanha, numa época em que era pouco conhecida aqui no Brasil. Ela presenteou com o livro do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta. E, então, na época, poucas pessoas conheciam, então tinha dificuldade até para fazer um curso, né? E, então, foi algo que trouxe para mim um fechamento de ideias de vários temas que eu vinha estudando. Dentro da doutrina espírita, com programação neurolinguística, o coaching. Então, quando eu conheci a comunicação não violenta, eu conheci essa ideia que veio fazer um link entre isso tudo e trazendo uma maneira fácil, né, de praticar todos esses conceitos, né? Sim. E o idealizador dessa, eu vou chamar de filosofia, foi Marshall Rosenberg, um americano que viveu em Detroit, numa época em que eram comuns os conflitos. Então, uma cidade que passou por momentos de bastante violência, por conflitos raciais. Ele sofreu bullying por ser, o sobrenome dele Rosenberg, né, descendente de judeus, né? E ele se questionava muito, né? Por que algumas pessoas agiam de forma tão violenta e, ao mesmo tempo, ele conhecia pessoas extremamente compassivas. Na família dele, ele tinha um exemplo de um tio muito compassivo que cuidava da avó dele com o maior carinho. Então, ele passou grande parte da vida se questionando em relação a essas questões. E foi buscar uma formação em psicologia social, e passou a estudar profundamente isso. E nesse estudo, ele chegou à conclusão de que a maneira como as pessoas falam, as palavras que as pessoas utilizam, podem ser geradoras da violência
ou podem ser geradoras de conexão. Para você que está acompanhando o programa Espírito de Mulher desta quinta-feira, hoje o tema é comunicação não violenta. Você sabe o que é isso? Estamos aqui com a Cristina Curses, ela está nos esclarecendo, trazendo aqui detalhes sobre um conteúdo tão importante. Pois dentro dos nossos lares, de repente, né, Isilda, quando nós falamos de dentro da nossa casa, onde o problema começa aí. Escola, começa ali. É ali que a gente pode, de repente, começar a exercitar essa comunicação não violenta. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho horror à ironia, né? O meu marido é expert em ironia, sabe? Então, quando ele usa de ironia, eu fico nervosa. Que é uma comunicação violenta, pelo menos no meu entender, né? Para mim, que eu acho uma coisa muito ruim, sabe? Porque a ironia, ela comunica uma coisa exatamente ao contrário do que a pessoa quer dizer. Eu, tanto que no curso que eu fiz de locução, eu fui reprovada no exercício de ironia, porque eu não consegui fazer. Né? Ela falou, isso, a psicóloga que dava isso, ela falou assim, isso não é ironia. Né? Então, eu não consegui achar o ponto da ironia. Né? Ela falou assim, é bom, né? E ao mesmo tempo não é, porque se você precisar usar, eu falei, não, mas eu não quero usar a ironia, né? Se eu usar é sem querer, né? Então, é interessante isso, né? Porque você fala que você nos deu algumas ideias do que seja, né, esse trabalho. Você fala dos pilares da comunicação não violenta, né? É a empatia, é a autenticidade. Isso eu acho que é fundamental no relacionamento, né? Sim. Você poderia falar um pouquinho sobre esses pilares? Sim. Bom, a empatia é algo que tem sido bastante comentado hoje em dia, né? Mas poucas pessoas entendem o que realmente seja. E há muita confusão entre simpatia e empatia. Verdade. Então, uma pessoa simpática pode não ser empática. O simpático chega se mostrando muito, né? Isso. O empático não. O empático, ele está totalmente presente com aquela pessoa que está junto dele. Então, ter empatia é enxergar profundamente no outro, né? Estar ali para o outro e não colocar a sua própria visão de mundo, não impor. Sim. Então, por exemplo, a gente costuma explicar o que é empatia falando sobre os obstáculos à empatia. Eu vou fazer um parênteses. Uma coisa que me chamou muita atenção na vida, que me impulsionou a estudar mais a fundo esse tema, foi um dia que eu estava numa festa e numa roda de pessoas ligadas ao tema do desenvolvimento humano, e as pessoas ali conversando, e na verdade era uma disputa para ver quem ia ser o próximo a falar. Então eu fiquei um pouco de fora observando aquilo. Alguém estava falando e as outras pessoas já estavam elaborando o que iam dizer em seguida. Então ninguém estava se escutando. Então, esse é um obstáculo à empatia. Quando a gente está com alguém, a pessoa está falando e eu estou elaborando o que eu vou responder para ela. E isso é um obstáculo porque eu não estou com a pessoa. Eu estou comigo, com os meus pensamentos. Certo. E dar conselhos, o que vocês acham? É uma forma empática ou não? Para mim, não. Tanto que eu falo assim, conselho só dou se alguém me pedir, né? Exatamente. Porque eu não gosto de que a pessoa fique me aconselhando se eu não estou interessada, né? Ou se eu não pedir, ou se eu não... Eu acho que isso não é uma coisa boa. Tanto que tem um ditado que diz, né? Se conselho fosse bom, a gente venderia e não daria, né? Sim, o conselho também é uma posição que a gente tem do nosso mundo, da nossa forma de ver o mundo, né? Às vezes pode ser interessante. Sim. Se a gente sente que aquilo pode ser importante para a pessoa, é legal perguntar, posso te dar minha opinião? Você gostaria de ouvir minha opinião? Né? Mas quando a gente está conversando com alguém, querendo ser empático, se a gente já vai falando sobre, dando um conselho, você corta esse fluxo, às vezes, de ideias que a pessoa está trazendo. Às vezes a pessoa quer só falar, quer esvaziar algo que ela tem vivo dentro dela, né? E ser empático é estar ali, muitas vezes só escutando. Né? Não sei se isso já aconteceu com vocês, com certeza deve ter acontecido, de alguém procurar... Só para ser ouvido. Só para ser ouvido. E no final, né, a pessoa fala, nossa, como você me ajudou. E a gente não fez nada. Coisa alguma, é verdade. E é verdade Acontece isso. muito. Não é? É interessante. A gente não percebe a importância disso.
Sim. na vida, né? Quando você faz, principalmente com alguém que você gosta, que você tem amizade, né? Mas até mesmo um estranho. Às vezes o estranho você encontra na rua, às vezes numa fila de banco, numa fila de mercado, enfim, né? A pessoa começa a falar, e você ouve. E a pessoa vai embora e vai feliz. E você Sim. fala, bom, o que será que eu fiz? Será que eu fiz algo de bom? Mas você também vai para casa feliz. Porque Sim. você conseguiu não interferir naquela situação da pessoa, né? Exato. E o que aconteceu por trás disso? Aí eu já não sei. Uma conexão. Tá. Uma conexão. Muito bom. Né? Então, a conexão, ela vem de um nível diferente dessa troca de palavras, né? Quando você está presente ali de coração, né? Se abrindo para o outro. É interessante. Eu acho que isso acontece muito, eu não sei, né? Porque eu morei um tempo no interior. E as pessoas são, eu acho que as pessoas são assim, elas falam e ouvem mais. Elas estão, apesar de ter uma certa curiosidade sobre o outro, elas também se ouvem mais. Né? Eu mudei... Se escutam, se né? escutam. É. Eu mudei meu jeito de viver nesse quase 2 anos que eu passei no interior. Porque eu não conversava com pessoas estranhas, assim, que eu não conheço. Eu achava, mas eu não conheço, por que eu vou conversar com elas, né? E a partir dessa experiência no interior, porque todo mundo te conhece, sabe de onde você veio, sabe o que você está fazendo lá, né? Eu falei, nossa, é uma coisa interessante isso, né? Sim. Você me faz lembrar uma coisa bacana que acontece nos cursos de comunicação não violenta. Tem alguns exercícios que são propostos que você faz uma dupla com alguém que você nunca viu na vida, principalmente no começo dos cursos, né? Sim. E acontece ali uma proposta de uma escuta empática. A pessoa começa a falar e o outro só escutar. E ao final daquela conversa, parece que você já conhecia aquela pessoa há muito tempo, né? Porque acontece essa conexão. A conexão, que é interessante, né? Maravilha. E a gente passa a viver muito melhor. Sim. E outra coisa, você comentou sobre a família, né? O desafio que a gente tem, né? Eu acho que é um grande desafio a gente ter essa postura empática com os familiares, principalmente filhos, quando a gente acredita que a gente sabe o que é melhor para eles. Né? Verdade. Então, não existe esse espaço de acolher o que vem do outro, muitas vezes. A gente já sabe o que é melhor, então eu vou informar aquela pessoa que ela precisa fazer aquilo porque é o melhor para ela. Né? E isso quebra totalmente a conexão e as possibilidades de até fazer a pessoa pensar em coisas diferentes, né? De atitudes que ela vem tendo, né? Então, o lar é um campo fértil para isso, né? ao mesmo tempo é onde a gente fica mais à vontade e é onde acontece muitas vezes essa comunicação descuidada, né? Sim. Por falar em empatia, tem comunicações de ouvintes Então, aqui. veja aí, eu tenho uma pergunta interessante aí, Eu Guilmar. vou começar pelo WhatsApp, que já chegaram algumas bom. mensagens Tá aqui. A Solange Ribeiro administrando o WhatsApp para nós. Obrigada, Solange. A mensagem, ela chegou lá de Juazeiro do Norte, no Ceará, Tá da longe. Lulu Lacerda. Lulu, beijo para você. Fazia tempo que você não mandava mensagens aqui para nós. A Lulu diz assim, olha, boa tarde, lindas. Obrigada. Convivo com pessoas que sempre conversam falando muito alto. E, por vezes, usam o dedo em riste, não na intenção de serem grosseiras. Tenho dificuldades em lidar com isso e compreender. Por vezes, tento orientar a pessoa e acabo sendo taxada de chata. Muitas vezes, as pessoas nem percebem que estão sendo violentas em sua comunicação. Beijos para vocês, a Lulu, lá de Juazeiro do Norte, no Ceará. Isso acontece muito. Ainda mais... essa questão da Lulu pode ser regional também. Sim, né? sim, Lulu. Você me fez lembrar aqui, pensar nos italianos. A mão, né? Cada um tem um estilo, né? Cada um tem uma cultura. Então, às vezes, o que soa violento para quem está escutando, pode ser que para quem está dizendo não é violento. Isso vai muito, né, de acordo com a cultura. Agora, se é importante, se é algo que não está te deixando confortável, um convite é dizer para a pessoa, quando você fala assim, como você falou comigo agora, eu não me sinto confortável, eu prefiro, né, que conversemos num tom mais ameno, né, que não seja um volume muito alto aqui nessa conversa.
Então, às vezes, o outro não percebe que aquilo está sendo desconfortável. Então, é um movimento nosso também levar essa questão ao conhecimento da pessoa que está se comunicando dessa forma. Eu tenho mania de altear. Quando eu estou empolgada, eu falo alto. Então, meu filho fala assim para mim: mãe, eu estou aqui do seu lado. Estou te escutando muito bem. Olha, a Laidiana, lá do Tucuruvi, também mandando mensagem pelo WhatsApp. Boa tarde, meninas. Falando em ironia, muito ruim, me tira do sério. Aí, aqui a Laidiana é uma parceira aqui. parceira nossa. E pelo Facebook, você disse que tem algumas perguntinhas. Vamos Tem. lá. Posso trazer? Pode. Eu vou começar já saudando você que mandou sua mensagem, seu carinho, seu boa tarde. O Hudson Silveira, Isso. obrigada pela sua participação. Dudu Carrocha conosco, a Anitta Nack, Francisca Lamosa. Ela diz: boa tarde, queridas irmãs. Lindo tema. Por estes tempos tão difíceis. Um abraço de Paraguai. Uau. Beijo para você, Beijos. Francisca. Beijos. João Ferreira dando boa tarde, minha gente. Obrigada, João, pela participação. Débora Nobre conosco. O Nelson Oliveira diz assim: comunicação sem violência, mas às vezes a discordância entre os membros que dialogam por discordar não vai terminar numa violência? Como sair dessa? O Nelson Oliveira, Cris. Sim, aí que tá a beleza, Nelson, dessa proposta do Marshall Rosenberg. É poder discordar, mas de uma forma tranquila. Então, como é que isso pode acontecer? É quando a gente se abre para entender o que o outro pensa. Uhum. Quando a gente já se posiciona colocando a própria opinião, isso não gera essa conexão. A gente não vai nunca conseguir entender o outro se a gente só ficar preso à própria ideia, a própria posição, né? Então, um momento de empatia, de silêncio, para escutar o outro, mesmo que o que ele esteja dizendo é contrário às minhas ideias, isso faz com que eu perceba também por que aquela pessoa tem aquela posição. Uhum. E uma coisa fundamental na comunicação não violenta são as necessidades. Então, muitas vezes a pessoa se coloca de uma determinada forma porque ela tem necessidades importantes para ela, para pensar daquela forma, para agir daquela forma. E essas necessidades são humanas básicas. Então, se você, Guilmar, tem uma necessidade humana básica, eu tenho também. Uhum. Então, a gente pode discordar na maneira de agir muitas vezes, mas aquilo que você quer, no fundo, eu também quero. Certo. Então, às vezes, nessas estratégias de ação, a gente não se entende. Mas, quando a gente olha para as necessidades, a gente percebe que ali a gente tem uma conexão. Então, é praticar a escutatória, Cris? Sim. Preciso, né? Ô, Cristina, sim. tem uma amiga sua aqui, ou parente, não Opa, sei. quem será? Melissa Seran. Ela disse: boa tarde, da Turquia. Sim, ela é irmã do meu genro. Seja bem-vinda. Beijo, Melissa. O Antônio Luiz Souza dizendo boa tarde a todos. Muita paz, que está em Guaxupé, Minas Gerais. Isso. Obrigada. A Marli do Logos, ela diz: o que é melhor, ser simpática ou ser empática? Depende da situação, Marli. Mas eu opto sempre pela empatia. Porque é o que vai criar a conexão. Né? E é o que a gente busca, né? Essa conexão. E a simpatia, muitas vezes a gente se expõe, se coloca. Exagera até às vezes, né? Exato. E a empatia é que vai trazer, né? Você pode, na verdade, usar da empatia e ser simpática adequadamente, na medida certa, né? Porque Sim. podemos ser simpáticos. Porque né? o contrário de simpatia é antipatia, né? E é isso que a gente também tem que dosar, né? Tem essa linha Mas tênue. tem um ranzinho simpático também, né? Tem. Então, isso que é interessante. Ele é ranzinho, mas ele é empático, porque ele ouve, ele Tá sério ele ali, respeita, né? Olha, o Salih Seran é seu filho? É meu genro, mas na Turquia a gente não porque usa chama a de palavra mãe, né? genro. Chama, Oi, falou, mãe, ele mãe, falou. vocês estão ótimas. Que bárbaro. O Luiz Carlos Veiga diz: oi, amigas. Desculpe eu desabafar. Aqui, eu odeio alguns familiares meus. Não consigo nem olhar na cara. Eu não consigo ser falso de ficar de sorrisinho. Luiz Carlos Veiga. Certo.
Luiz Carlos, a gente lembra de algumas questões aí até da doutrina espírita, Sim, né? sim, Por que a gente vem, às vezes, com alguns familiares que são um grande desafio na nossa vida, né? E uma coisa que acho que ainda não comentei a respeito da comunicação não violenta, Luiz Carlos, é que ela também faz uma proposta para que a gente seja autêntico. Isso. Então, não é ser bonzinho, é ser autêntico, mas buscando um equilíbrio entre ser autêntico e ser empático. Então, eu vou dizer aquilo que eu quero, vou dizer aquilo que eu preciso, mas sempre considerando as outras pessoas, as necessidades das outras pessoas. Então, é buscar essa forma, né, de ser o mais claro possível nas próprias necessidades, respeitando também as necessidades e os sentimentos dos outros, né? Pois é. Você falou que não é interessante dar conselho, mas a gente pode dar de vez em quando. Não é? Não, sabe por quê? Eu lembrei de uma vez que eu estava ouvindo... Aqui é a Rádio Boa Nova, né? Era a Marli Rodrigues. E uma pessoa falou que ela tinha um horror lá de uma pessoa, ela não conseguia falar com aquela pessoa. E a Marli, então, sugeriu para ela que ela colocasse essa pessoa numa redoma de luz. Assim, olha, você pensa na pessoa e projete luz nela, né? E ela falou assim, olha, no começo vai ser muito difícil, você não vai conseguir. Eu falei, nossa, eu tinha uma pessoa assim, que eu não conseguia olhar para ela como o Luiz Carlos aqui, né? Sim. E eu comecei a fazer isso, sabe? Não que eu estava disposta a estar amiga dela, mas era uma pessoa que convivia na família. Como que você... Eu me transformava, eu mudava o meu jeito de ser quando a pessoa estava presente. E isso é muito ruim, né? Então, eu comecei a fazer esse exercício. No primeiro era um horror, era uma escuridão. Mas depois eu consegui. A partir do momento que eu consegui iluminar essa pessoa na minha mente, assim, ela deixou de me incomodar. Eu não tenho nenhum contato muito íntimo com ela. Mas quando estou na presença dela, me sinto tranquila. Sou aquilo que sou, né? Então pode ser... Olha, Luiz Carlos, a gente não deve aconselhar, mas é uma dica. É uma dica só. É uma dica. Sim, se você quiser tentar, né? E quando você fez isso, de colocar a pessoa nessa redoma de luz, você considerou também que ela é um ser humano como você, que merece estar nessa luz. Que ela tem também as dificuldades dela, assim como eu tenho as minhas, né? Ela também tinha uma diferença comigo. Não só ela me incomodava, mas eu devia incomodá-la também, né? Sim. Então, isso aliviou. Eu convivo bem com essa pessoa, entendeu? De repente... Encontro com ela e sem nenhum problema, né? Não preciso não preciso sorrir, né? Fingir que gosto, que tenho uma afinidade extraordinária com ela, mas convivo bem com ela, converso tranquilamente, né? Cris já falou sobre todos os pilares? Nós começamos falando de empatia. Mas você tem... Sabe que é uma coisa que eu achei interessante? Que você também nos enviou, né, Cristina? Os pontos, as 4 partes em que o Marshall estruturou esse processo, que é interessante, né? Sim. Então, você começou... começou não, são 4, né? 4 pontos, né? Sim, sim. Fala um pouquinho sobre eles. Certo. O primeiro deles seria a observação. A observação é quando a gente olha exatamente para o que está acontecendo, sem ter uma interpretação sobre aquele fato. Sem julgar. Sem julgar, né? Sem julgar. E isso é uma coisa desafiadora para a gente, né? Porque desde pequenininho a gente já foi treinado. Isso está certo ou está errado? Isso é bonito ou é feio? Sim. Então, a gente olha para uma coisa, a gente já está pensando se é bonito, já está trazendo a nossa visão sobre aquilo. Então, quando acontece alguma questão que traz desconforto, um conflito, se a gente já coloca a nossa opinião sobre aquilo, a nossa visão sobre aquilo, a gente deixa de entender o que o outro está querendo dizer com aquela situação, né? Então, muitas vezes, vamos supor, Guiomar me olhou agora, eu acho que esse olhar, Guiomar, você está achando que eu estou falando abobrinha aqui. Tá? Então, eu fiz aqui uma interpretação sobre o olhar da Guiomar, né? Sendo que poderia ser algo totalmente diferente, que você queira me transmitir alguma outra coisa, outra mensagem, né? E tem uma frase do Marshall, né, que 90% do nosso sofrimento acontece por causa de nossas interpretações. Exato.
Deve ser um sofrimento, né? A gente sofre porque acha que o outro está pensando ou vai agir de uma forma que a gente não vai concordar. E tem uma frase que ele também... Eu peguei isso, esses 4 pontos, né? Peguei lá de um livro também na internet, né? Um livro falando disso. Que é uma frase também do Marshall. Ele diz assim, quando combinamos observação com avaliação, as pessoas tendem a receber isso como crítica. Isso. Explica para nós isso, Cristina. Esse é um outro ponto, né? O primeiro que eu coloquei foi quando eu observo algo e interpreto, eu posso ter um sofrimento em relação a isso, pela interpretação que eu fiz. Agora, esse ponto é quando... qual que é a frase mesmo? Quando combinamos observação com avaliação, as pessoas tendem a receber como crítica, né? Por exemplo, se eu quero comunicar algo para uma pessoa, alguém que costuma fazer reuniões comigo, por exemplo, e sempre chega atrasado. Ah, certo. Tá. Esse sempre chega atrasado é uma interpretação minha. Tá. Se eu falar, vamos supor que é você. Isilda, você sempre chega atrasada nas nossas reuniões. Você vai receber isso como? Como uma crítica. Agora, se eu disser para você, Isilda, nas 2 últimas reuniões que nós fizemos, eu percebi que você chegou um pouco depois do horário combinado. Isso me causou uma certa ansiedade, eu fiquei preocupada com o tempo, se a gente iria conseguir cumprir com toda a pauta da nossa reunião. Certo. Né? Como seria para você Aí, se de uma outra vez... Totalmente pedagógico. Sim, porque eu ia me preocupar e não chegar mais no... Sim. Né? Ou talvez tivesse um motivo muito justo e que eu falasse, bom, esse foi um motivo justo, mas isso não vai tornar a acontecer. Sim, né? exatamente. Pode ser, né? Então, quando a gente usa essas palavras sempre, nunca, toda vez, a gente está generalizando. E não é verdade isso. Não foi todas as vezes que eu me reuni com você que você chegou atrasado. Certo. Né? Então, para começar uma comunicação, é importante ter a conexão. E um julgamento, ele acaba com a conexão. Né? Então, quando a gente diz exatamente o que está acontecendo, a pessoa não tem nem o que falar. É fato. Realmente aquilo aconteceu. E é muito possível, né? É perfeitamente possível que nós consigamos nos comunicar sem violência. Nós temos essa capacidade. Sim, e inclusive isso é natural do ser humano. Né? Se a gente pega uma criança que ainda não aprendeu certas formas de se comunicar, naturalmente ela é compassiva. Né? Tá certo que a gente sabe que a criança traz uma bagagem espiritual também. Mas é nessa infância tenra que a gente tem a possibilidade de trazer novas informações para esse espírito. Eu acho que a criança tem a empatia porque ela nos ouve. Né? Nos ouve e nos responde de acordo com o que nós perguntamos. Porque a gente também, às vezes, pergunta uma coisa, mas querendo dizer outra. Por exemplo, o que eu fiz com o garoto, primo, ele é uma família que tem irmãos bem mais velhos e teve como é que fala? Uma raspinha de tacho. Né? Então eu falei isso para ele, Igor, você come... Porque o irmão mais velho que fazia o almoço, enquanto a mãe trabalhava. Tá? Você come a comida do Diego? Ele falou, não, eu como a minha. Sensacional. Aí eu repeti, você come a comida que o Diego faz? Ele falou, como. Ah lá, tá vendo? Então, é assim, uma coisa tão banal, tão simples, né? Sim. Mas é uma pergunta errada, equivocada. Eu perguntei uma coisa, mas de uma forma equivocada, né? Poderia ter uma resposta dúbia, né? Olha, por falar Na verdade, resposta... eu não perguntei o que eu queria saber, né? Tá sim de perguntas. Então vamos trazer as perguntas aqui. Aí depois a Cris. gente fala as outras partes, tá bom, né? Olha, quem mandou mensagem aqui foi o Rodrigo Almeida, de São Paulo, pelo WhatsApp. Obrigada pela sua participação, Rodrigo. Ele diz assim, existe também interpretação de comunicação violenta. Algumas pessoas leem mensagens de texto e interpretam que quem escreveu estava brava. E, na verdade, a pessoa só estava comunicando algo. E a pessoa lê e imagina algo que não existe. E esta pergunta do Rodrigo, ela vem aqui ao encontro da sugestão da Thaís. A Thaís, a nossa produtora, ela diz assim, olha, pergunta para a Cris, no caso da comunicação violenta, se é aí um sinônimo de passividade para dar o gancho
e falar sobre mensagens de WhatsApp que interpretamos às vezes, ficamos aflitos. Então tem a questão aqui do Rodrigo, que fala das mensagens que por vezes é isso, né? A gente recebe aqueles bife, né? Aquela mensagem. E vamos ter que colocar ali a nossa empatia para entender. Sim, isso, Cris? super pertinente, Rodrigo. Isso é um assunto muito atual e que porcentagem enorme das nossas comunicações hoje a gente faz por WhatsApp. Dessa forma. Né? E quando eu estou digitando alguma coisa no WhatsApp, eu estou pensando. Eu posso responder não, quando eu digitei um não. Mas quem está recebendo a mensagem pode escutar não. Exato. Né? Então, se a gente não usa as carinhas, ali, a pessoa que recebe a mensagem pode interpretar da forma que ela imaginar e de acordo com o que ela está esperando, né, receber ali. Então, é algo que é importante que a gente seja bem cuidadoso, então, explicar bastante. E uma coisa que eu costumo falar que pode melhorar a comunicação por WhatsApp, é claro que se a pessoa tiver numa condição de escutar, é mandar uma mensagem de voz. Ah, eu tenho por Né? hábito, eu Porque, prefiro. Eu prefiro a de voz. Às vezes a pessoa não pode Às vezes ouvir, a pessoa né? não pode Mas ouvir. se tiver condições e se for para falar algo importante, né, que seja por voz, né? Porque dá muita margem a interpretar qualquer coisa. Né? Quantos desentendimentos eu já presenciei por conta de coisas que foram interpretadas errado e até por coisas que não foram ditas. A pessoa esperou que houvesse um comentário, não houve, e já interpretou aquilo como falta de atenção. Verdade. Essa comunicação na era da internet. Tem que mais nós uma temos que amiga ver. aqui sua, Cristina, eu Liga lá. acho. Porque ela disse assim, a Vânia Moraes, Troiano, Master Coach. Ela diz assim, lindo de ouvir você, querida. Obrigada, Vânia. Isso é muito bom. O carinho é bom, né? A Vânia é da comunidade da comunicação não violenta, também é uma divulgadora. E depois a gente vai falar também do grupo, né? Que tem Da Confraria da Confraria da Girafa. Girafa. Pois é, o meu grupo querido. Aproveita, conta pra gente como funciona. A gente tem uma prática na comunicação não violenta que é ter esses grupos, né, de prática, de troca. Então, eu tenho um grupo muito querido, que chama Confraria das Girafas, em que a gente se reúne, cada uma traz uma situação do dia a dia que viveu de determinada forma e a gente conversa, né, de acordo com os conceitos da CNV, a gente costuma chamar de CNV, para ver como é que poderia ter sido diferente aquilo. Né? Mas por que girafa? Porque Por que girafa, né? Por que não um cachorrinho, um gatinho, um leão, né? Olha, eu estou até com a minha girafa aqui. Linda. O Marshall Rosenberg, ele trouxe a girafa como uma metáfora para explicar essa compaixão na CNV, né? Ele trabalhava muito com fantoches, então ele usava um fantoche da girafa para fazer a conversa, essa da conexão, né? E o chacal, para fazer uma conversa não muito conectada. E a girafa, ele trouxe como símbolo porque é um mamífero terrestre que tem o maior coração. Então é um símbolo da compaixão, do amor. Muito bom. Beleza, sensacional. Então aí, ó, segundo, vamos falar desses pontos aqui também, vai, para dar uma noção. Sim. O segundo é sentimentos. Né? Então, a gente não está alfabetizado para falar sobre os sentimentos. Né? Desde pequenininho a gente escuta, não fica triste, engole o choro. Isso. Né? E os sentimentos são uma forma da gente mostrar o que está vivo dentro de nós. Né? Então, se a gente consegue identificar que sentimentos surgem numa determinada situação e a gente consegue exteriorizar isso, é uma forma da outra pessoa nos entender melhor. Né? Então, a proposta da comunicação não violenta é prestar muita atenção. O que está vivo dentro de mim? O que eu estou sentindo quando determinada coisa acontece? E colocar isso para as pessoas. Então, isso é muito estranho. Às vezes, a gente está num ambiente corporativo falar sobre sentimentos, né? Sim. Tanto que o Marshall fala assim, expressar nossa vulnerabilidade pode ajudar a resolver conflitos. Sim. E as pessoas acham o contrário, eu não vou me expor porque vão achar que eu sou menos ou enfim, né? Sim. Mas quando a gente fala sobre os sentimentos, a gente cria uma oportunidade para o outro nos entender melhor, nos conhecer melhor. Sim. Então, eu vou aproveitar e falar aqui que olha, hoje minha estreia aqui, então eu estou com um sentimento aqui de ansiedade, de nervoso, mas
já estou ficando mais à vontade. Muito bom. Então, aí o terceiro ponto são as necessidades, né? Sim. A raiz dos nossos sentimentos, é isso? Sim, sempre que um sentimento aflora, às vezes até uma emoção, que é uma manifestação um pouco mais intensa de um sentimento, né? Quando aflora é porque está sinalizando que alguma necessidade nossa não foi atendida. Ou ao contrário, se é um sentimento tranquilo, leve, é um sinal de que aquela necessidade foi atendida. Né? Então, sempre na raiz de qualquer sentimento tem isso, uma necessidade básica humana, importante para a gente, que está sendo cuidada ou não. E a frase dele é assim: quando expressamos nossas necessidades, temos mais chance de vê-las satisfeitas. Exato. É isso, né? Você põe para o universo, né? As palavras têm poder. Você expressa, ela toma forma. E para o outro também, né? Se a mulher chega para o marido e fala, eu quero que você me ame mais. Mais quanto? Totalmente inespecífico. O que significa para aquela pessoa ser amada, né? Então, uma comunicação das necessidades de forma clara, que aí já vem o quarto ponto, que são os pedidos, né? Então, falar exatamente o que eu quero. Para mim, me sentir amada é quando você senta, conversa comigo e olha nos meus olhos. Então, ele vai saber o que fazer, né? A gente vai dar uma pista para a criatura. Né? Senão ele pode trazer milhões de flores, convidar para fazer um monte de coisa, mas não está atendendo aquele ponto, daquela necessidade específica, né? Na verdade, aqui é uma estratégia, né? Esse pedido foi para que a pessoa atenda uma estratégia, que é um pouco diferente de necessidade. Às vezes a gente tem estratégias diferentes para atender uma mesma necessidade. Olha, meninas, a nossa necessidade, agora temos 2 minutos para acabar o programa. Você já pensou? Olha, a Silvana Bonano, de São Paulo, queria mandar um abraço para a Cris Cursis, que fala sobre comunicação não violenta ao vivo, mandando carinho aqui para você. Beijo, Silvana. Olha, eu fiquei feliz porque a Duduca disse que foi muito bom saber de que colocar a pessoa numa redoma de luz é bom. Ah, sensacional. Olha, um abraço, Duduca. A Ângela da Holanda também. Oi, meninas lindas, saudades de vocês. Adoro os conceitos da comunicação não violenta. Abraços. Obrigada, Ângela. E o Luiz Carlos Veiga, ele agradeceu pela atenção. É um carinho nosso, né? Que acho que isso é interessante. A gente está começando a praticar o que a Cristina está nos ensinando. E a gente agradece pela contribuição dele, né? Que enriqueceu o programa. Você poderia trazer para quem está aqui nos acompanhando em 1 minutinho uma frase ou algo para que elas possam se inspirar a ter uma comunicação não violenta? Bom, primeiro eu queria trazer uma frase que para mim é muito significativa, que é do Rumi. Um poeta sufi da Turquia. Fala a frase. Para além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. Puxa, sensacional. Repete pra gente. Para além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. Nossa, fechamos de forma sensacional. Muito bom. Muito obrigada por você ter estado com a gente, Cris. Eu que agradeço todo o acolhimento, todo o cuidado que vocês tiveram e a oportunidade incrível de estar aqui. Estou muito feliz. Bom. A Thaís já disse que a gente vai precisar fazer outro programa, porque só esse não foi. Falamos pouco. Obrigada, Thaís. Obrigada, turma da técnica. Isildinha, amanhã, o que teremos? João Lourenço, Exato. novamente, também sempre um tema muito bom para nós refletirmos e aprendermos. É sempre muito bom aprender. Aproveitem. Boa semana até quinta, né? É isso aí. Boa semana, Cris. Boa semana para vocês. Obrigada. Bom carnaval, né? Exatamente. Com comunicações tranquilas e não violentas, né? Beijo para todos. Termina aqui Espírito de Mulher.